E eu queria começar nessa noite lendo um texto com você, uma palavra de ânimo para nós guerrearmos nessas próximas 2 semanas que estão vindo aí. Quem tem sentido guerra espiritual? Deixa eu ver. Todos. Campanha de Daniel é um momento de guerra, é um momento de grandes respostas, de grandes vitórias, mas que são conquistadas com grandes lutas. E João 16, versículo 24, se tiver como pôr um fundo musical para nós aí, eu agradeço. Já vai nos ajudando, amém? Obrigada. João 16, 24. Quem falou isso aqui foi o nosso Senhor Jesus. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Ele falou logo antes de morrer e ressuscitar. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha quanto cuidado Ele tem conosco. Primeiro, Ele nos ensina como pedir. Ele diga, peçam em meu nome. Segundo, Ele nos diz que nós vamos receber. E terceiro, Ele diz que nós vamos receber para ter alegria. Ele se importa conosco, mas Ele se importa com a nossa alegria. Você pode colocar a mão no seu coração? Talvez você está passando por uma luta e diga, Deus tem para mim alegria. Escuta, coração, Deus tem para você alegria. Nós vemos que nosso Deus não é preocupado apenas com o abstrato. Ele diz, peçam e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Não só Ele tem alegria, mas Ele tem alegria completa. Eu compartilhei um pouco ontem, Deus tem falado muito comigo. Ele quer que a sua alegria seja completa em todas as áreas da sua vida. Não tem nenhuma área da sua vida que vai ficar sem alegria. Quem aqui já sentiu, eu acho que talvez todos, em alguns momentos, que você não teria mais alegria? Nós somos humanos, mas como nós cantamos aqui, quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Nós somos pequenos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas ainda vai chegar o dia, na glória, em que nós vamos entender como Ele. Mas por enquanto nós não entendemos, mas nós confiamos. Deus tem para você que você peça e receba, para que você tenha a alegria completa. Não aceite nenhuma área da sua vida ficar sem alegria. Você vai colocar na sua cartela e você vai dizer, Deus, eu creio, eu tomo posse, a minha alegria será completa, em nome de Jesus. E aí quando nós sabemos isso e nós cremos, o que nós precisamos fazer? Lutar. A promessa nós já temos, o direito nós já temos. O que nós precisamos fazer? Lutar. O povo de Israel recebeu o direito de ter Canaã. E aí, eles entraram em Canaã assim, foi? Não, eles tiveram que fazer o quê? Lutar. O rei Davi, antes de ser rei, o menino Davi, recebeu a unção de rei. Aí o reino veio assim? Não, ele teve que fazer o quê? Lutar. Nós já temos a promessa. Nós precisamos lutar. E eu quero ver com você lá em Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha a instrução de Deus para nós. Nós precisamos lutar com fé. Nós precisamos lutar pela alegria que Deus nos prometeu. Tem gente que fala assim, não, mas você está passando por luta, você está passando por provação, você não pode fazer isso, né? Não, você não pode fazer isso, você tem que agir assim. Eu acho que você vai concordar comigo, irmãos. A tristeza, ela vem sem ser chamada. A alegria que a gente tem que lutar por ela, não é verdade? Ninguém precisa lutar para ficar triste, não. Eu vou lutar para ficar triste. Não, a gente precisa lutar pela alegria que Deus prometeu para nós, para que a gente vença a tristeza, como Ele venceu o mundo. Mateus 6,16, olha o que Ele diz: quando jejuardes. Deixa eu só te perguntar aqui, você jejua quando você está passando por luta ou quando está tudo bem? O Senhor Jesus foi perguntado quando Ele estava aqui, por que seus discípulos não jejuam? Ele falou, olha, vai chegar a hora, né? Que o noivo vai ser tirado, eles vão jejuar. Jesus estava aqui com eles, estava tudo bem, mas chegou um momento de luta, eles jejuaram. Você jejua? Você está passando por lutas. Então quando jejuardes, quando vocês estão lutando, jejuando, não vos mostreis
contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Misericórdia. Você quer como recompensa que as pessoas vejam que a sua luta é grande, que o seu jejum é grande, ou como recompensa você quer a vitória? Você quer a resposta do seu jejum? E aí ele continua dizendo: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós temos que agir com fé, nós temos que lutar para alcançar a promessa, nós precisamos nos esforçar nesses dias, que nós entremos aqui com fé. A luta vem, a tristeza vem, a dificuldade vem, mas que a gente possa, chora diante de Deus, lava o rosto, levanta e fala: eu vou vencer, e eu vou receber a resposta em todas as áreas da minha vida. Deus tem alegria completa. Sabe quem quer te convencer que vai ter uma área que não vai dar certo, que vai ter assim, né, algo daquele jeito? Não é humildade, não é um falso, vamos dizer assim, não, galardão, não, é Deus. As lutas vêm e o nosso galardão aumenta, não apenas pela luta. A luta só não aumenta, mas como nós reagimos diante da luta. Não é verdade? A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não é a luta que aumenta o nosso galardão, a luta é uma oportunidade que nós temos de crer e receber o aumento do nosso galardão. E aí ele continua dizendo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, para que nós possamos lembrar, ele diz, Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A luta é grande, mas deixa eu te dar uma boa notícia: se esforce, Deus vai te fortalecer nesses dias, e você vai receber as suas respostas. 21 dias, continue jejuando, continue orando, mas venha com fé. E a fé não é a nossa emoção, a fé é a nossa atitude. Nós vamos declarar as palavras de vitória, nós vamos crer contra a esperança, nós vamos declarar as palavras de bênção, e nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós. E aí lá em 2 Samuel 23, versículo 8, eu quero só voltar um pouquinho nessa história com você, que nos mostra o poder que Deus libera sobre nós nesses dias. 2 Samuel 23, versículo 8. Vou abrir aqui a minha também. Nós falamos aqui sobre Davi, que ele foi ungido rei, mas ele teve muitas batalhas até conquistar o reino. Davi, ele teve que lutar primeiro pela sua vida, fugindo de Saul. Aí quando ele fugiu, ele foi para a terra dos filisteus. Aí ele teve que lutar contra inimigos que o atacavam lá. Depois ele voltou para Israel. Aí ele teve que lutar contra os filisteus. Um dia ele estava lá, depois estava lutando contra eles. E foram vários passos. Muitas vezes Davi teve que lutar contra pessoas da sua casa para que ele conquistasse o reino. Mas a Bíblia diz que haviam valentes que o ajudaram a conquistar esse reino. Em 2 Samuel 23, versículo 8, olha o que diz: são estes os nomes dos valentes de Davi. E aí aqui continua dizendo: Josebe Bassebate, filho de Taquemônio, principal de 3, esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Quem aqui já lutou contra 800 e os feriu de uma vez? Eu ainda não, espero que nunca precise, não, pelo menos literalmente. Mas você vai vendo, vai sendo uma coisa maior que o outro. E tem uma tradução que fala assim: são esses os valentes de Davi que o ajudaram a conquistar o reino. E aí você vai vendo pessoas que feriram muitos sozinhos, que invadiram exércitos para pegar água da fonte, que lutaram contra leões. E aí a gente pensa: não, Deus, mas eu não estou nesse nível, eu não sou assim. Essas pessoas eram diferentes. Mas eu quero te lembrar como eles começaram. Se você não se identificou com esse versículo, como eu não me identifiquei,
talvez com esse que eu vou ler agora, você se identifica, não precisa levantar a mão. Mas se você se identificar, só acende a lanterninha na sua cabeça. 1 Samuel 22, 1. Olha o que diz 1 Samuel 22, 1. Davi retirou-se dali, pois quando ele estava fugindo de Saul, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E aí eu não vou ler aqui, eu estou vendo aqui o nosso horário, mas você vai mais para frente e vai falando assim: se ajuntaram a ele homens amargurados de espírito. E aí a Bíblia vai dizendo, aqueles que eram fracos, aqueles que eram, a Bíblia fala, aqueles sem ocupação e eram amargurados de espírito, se ajuntaram a Davi. Será que a gente não se identifica aqui? Olha como eles começaram a jornada e olha como eles terminaram. Olha a diferença entre o exército. Davi não juntou para si o exército dos melhores de Israel. Sabe por quê? Os melhores de Israel estavam com Saul. Enquanto Saul ajuntou para si os melhores de Israel, Davi fugiu e ficou com o que? Sobra, né? Quem já sentiu assim? Como que sobra? Como o último. Mas durante anos esses homens foram sendo formados como Davi e se tornaram os valentes de Davi. Sabe como eles chegaram ali? Apenas andando com Davi. Nós estamos nesses dias na casa de Davi. Enquanto eles andavam com o rei, eles eram transformados. Enquanto nós andamos com o rei, enquanto nós ouvimos do rei, enquanto nós vemos como o rei age, nós somos transformados. Você não é mais a mesma pessoa que você entrou aqui. Quantas vezes a gente olha para trás e pensa, eu não era forte, eu não consegui vencer antes, eu não vou conseguir vencer agora, não é verdade? Eu fraquejei antes, eu vou fraquejar agora. Você não é mais a mesma pessoa que entrou aqui. E você hoje não é a mesma pessoa que você será ao final da campanha. Porque você está na casa de Davi. Você está andando com o rei. Observe, ande com o Senhor. Enquanto você está aqui, você vai sendo transformado em valente. E você vai conquistar a promessa de Deus para a sua vida. E para terminar, você não precisa abrir. Eu quero ler aqui 3 versículos que eu li ontem. Porque todos os dias nós passamos, agora hoje é o 7º, não é? Mas eu tenho lido, orado nesses versículos, e até o 21º dia vou levar comigo. Eu creio que o Senhor tem falado conosco, para que a gente possa se lembrar todos os dias e não fraquejar. É Salmos 34, versículo 19. Lembrando daquilo que nós falamos do início, alegria completa. Salmo 34, 19, ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Lembre-se, todas. Deus tem livramento para você de todas as aflições, em todas as áreas da sua vida. Deus tem livramento da aflição. O segundo versículo de 3, está lá em Romanos 8, 28, que nós compartilhamos também ontem um pouco. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te livra e Deus faz cooperar para o seu bem. Deus não só vai tirar a aflição, mas Deus vai dar uma alegria em lugar da aflição. Em todas as coisas. Porque sempre vai ter alguma área, essa área pode até mudar dependendo do momento da sua vida, mas sempre vai ter uma área que o inimigo vai falar, nessa não dá, nessa não vai dar certo. Deus vai te dar as outras respostas. Todas as coisas vão cooperar. E por fim, Romanos 8, 26, ele diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Toda oração sua conta. Toda oração sua está contando. Você vem aqui um dia talvez cansado. Talvez um dia você fala, Deus, eu não consegui me dedicar hoje como eu queria, no momento do jejum, na minha oração, eu não estou conseguindo orar como eu gostaria. O
Senhor pega essa oração e Ele transforma sobremaneira. O Espírito Santo é quem ora por nós. Imagina isso, a Bíblia diz que nós temos ao lado do Pai 2 intercessores, Jesus e o Espírito Santo. Quer alguém melhor que esses? É tão bom quando alguém fala, eu estou orando por você. Quem já se sentiu fortalecido? Eu já. Às vezes tem momentos que a gente está passando por luta tão grande e alguém fala assim, olha, eu estou orando por você. E às vezes é uma pessoa que você admira, é uma pessoa que você já viu ter vitórias. E aí você sente tão bem, você sente confiança. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus e o Espírito Santo intercedem por você diante de Deus. Você vai ter vitória em todas as coisas. Não deixe nada ficar de fora nessa campanha. Creia, declare, lute, fortaleça-se e receba em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero te convidar a levantar a sua mão, levantar a sua cartela. A minha ficou ali na bolsa, mas pode levantar a mão. Nós vamos orar a Deus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Pai, o Senhor conhece cada um, cada luta, ó Deus. Pai, o Senhor sabe melhor do que ninguém. Mas, Senhor, nenhuma dessas lutas passou desapercebida do Senhor. Quando o Senhor escreveu que o Senhor livraria-nos de todas as aflições e que o Senhor faria todas as coisas cooperarem para o bem e que o Senhor faria com que a alegria fosse completa. Por isso eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa fortalecer com fé o coração de cada uma que está aqui. Senhor, para lutar, ó Deus. Pai, para andar como o Senhor. Pai, para virar valente, ó Deus, e vencer. Nós declaramos haja resposta infinitamente mais para cada pedido que tem sido colocado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.